Parece que não tem jeito mesmo. O desespero e a pressa em fazer tudo de uma vez antes que Trump assuma nos Estados Unidos está fazendo as autoridades meter os pés entre as mãos. Vejam só onde irão parar essas autoridades. Na manhã desta quinta-feira, nós apuramos que os investigadores da Polícia Federal iriam mesmo pedir o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de ex-ministros como o general Augusto Heleno, Braga Neto, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e também do deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. A lista foi enviada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eles são acusados por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa pelo planejamento e tentativa de execução de um golpe militar para evitar a posse do presidente Lula. São dezenas de indiciados, entre militares e ex-assessores. Até agora, já são 36 os nomes. Vão precisar de outros ônibus, como aqueles que levaram os patriotas da porta do QG do Exército. Lembra? Obviamente que se trata de indiciamento ainda, ou seja, indiciamento não é condenação. Para que isso aconteça, o processo deve ir a plenário e o colegiado decidir sobre o caso, pena ou absolvição. E um monte de fatores deve ser levado em consideração, inclusive a incapacidade do ministro relator ser o juiz do processo. Ele é parte envolvida e interessada e não poderia estar julgando. Mas como no Brasil de hoje as normas não são mais as que foram escritas, e sim as que estão sendo ditadas, tudo é permitido em nome da democracia. Mas que democracia é essa? Democracia de quem? Daqueles que a renomearam para adequar às suas necessidades. A democracia que o país conheceu é bem diferente da que está em uso hoje em dia. Isso todo mundo já sabe. A presidente do PT, que gosta tanto de falar contra discursos de ódio, é a primeira a acusar sem prova. Ela chama o ex-presidente de chefe da organização, sem que a justiça, como a conhecemos, ainda não o condenou. E pelo que aprendemos no jornalismo e no direito, só é culpado aquele que a justiça diz depois de transitado em julgado. Mas para pessoas com o comportamento dela, a certeza de que a justiça de hoje pensa como ela, o acusado já está condenado e a notícia é vazada para que os acusadores possam sentir a resposta do público e dosar a mão, se vão para frente ou se largam de lado. Estão dizendo que há indícios de participação no crime, não a confirmação. O ministro deverá submeter a decisão ao Procurador-Geral da República, que decidirá se apresenta a denúncia ou não. Resta saber se o devido processo legal será cumprido, porque, se for, não existe a menor chance dos acusados serem condenados, mesmo porque não há fundamento jurídico e legal para isso, uma vez que o juiz do caso é a vítima, não pode. E caso aconteça, poderia ser facilmente anulado. O problema é quem decide sobre a questão. É a mais alta corte e não há a quem recorrer. Com isso, os ministros perdem o receio e acabam descobrindo que o poder nas mãos é maior do que eles imaginavam. Mas também é um encanto malicioso que ilude e leva para o alto. Depois o tombo é igualmente grande e doloroso. É preciso muito cuidado para não ser pego pelo feitiço da tentação. Imagine o time de acusados que eles querem prender. General Heleno, querido ainda pelas tropas de todos os tempos, dado ao legado que ele deixou nas forças. General Braga Neto, homem de muito respeito na caserna entre oficiais reformados e os que ainda estão na ativa. E o próprio ex-presidente Bolsonaro. Esse é o chamado TTPDM. Sabe o que isso significa? Tem tudo para dar merda. E vai dar. Você lembra quando os caminhoneiros pararam na pandemia, o caos que virou o Brasil?
E se essa categoria resolver parar de novo? Tempos difíceis se aproximam. São difíceis, mas por pouco tempo. E esse intervalo de tempo é conhecido por essas autoridades. Elas sabem que têm de agir com rapidez, com pressa, como se isso fosse a solução para toda a ameaça que se aproxima. Lamento dizer, mas não é. Não é como o avestruz que, com medo, enfia a cabeça em um buraco qualquer e espera o perigo passar.